você elegeu esse tema ortodontia assistida pela corticotomia. E eu tenho certeza que é um tema que talvez fuja, né, do nosso métier principal, né, considerando a nossa atuação aí nesse cenário da periodontodontia, e também fuja da rotina da maioria dos colegas que vão acompanhar essa nossa live. Então, sem dúvida, ela vai ser importante para nós entendermos, né, inclusive eu, né, o que representa esse conceito, né? Acho que a gente pode entender dessa forma, né? O que representa esse conceito da ortodontia assistida pela corticotomia. Acho que essa é a minha primeira questão aí para você. E o que me chama a atenção, na verdade, né? Porque no Brasil, realmente, poucas são as pessoas que utilizam essa ferramenta, né? Que é tão próximo, poderia ser tão próxima, né, da inter-relação entre o periodontista e o ortodontista, né? Porque é uma técnica, como a gente vai discutir daqui a pouco, pouco complicada. Pouco complicada para quem faz uma cirurgia periodontal. É um ato adicional apenas, com um detalhe aqui, outro ali que eu vou estar discutindo, que traz uma série de benefícios, né, para o cotidiano aí da movimentação ortodôntica, de tal forma que realmente eu não compreendo por que mais pessoas não utilizam essa tecnologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, é muito praticado a corticotomia também. Eu conheço várias pessoas na Europa que utilizam a corticotomia de forma meio que rotineira, né, no seu portfólio de procedimentos, e que só traz vantagens, né, para a ação aí conjunta do periodontista e do ortodontista. Vale lembrar, Julie, que é muito frequente, né, que a gente da pério interaja com o pessoal da ortodontia, né, para tratar recessões gengivais, né, frenectomia, aumentos de coroa clínica para exposição, né, dentária, para fazer a colocação, né, do aparelho, né, do bracket, né, mas poderia ser muito mais, né, em relação, por exemplo, a essa corticotomia que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Então pode ser um filão a ser explorado, né, do ponto de vista de conscientização dos ortodontistas, né, para se envolverem mais com o entendimento aí da técnica, e a partir disso essa inter-relação com o próprio periodontista, né, o cirurgião, né, como um todo, né. E uma questão conceitual também, Julie. Eu acho que realmente a gente tem o papel aí de talvez informar e conscientizar os ortodontistas, né, de que na verdade a gente não está tirando o trabalho deles, né, porque essa é uma condição interessante, que um dia eu conversei com um amigo meu, um ortodontista de longa data, que é meu amigo, né, não tem nenhuma relação profissional com ele, mas por acaso é meu amigo, né, da minha cidade, e eu comentei com ele, né, que estava fazendo uns casos de corticotomia e tal, e ele falou, cara, mas isso aí não vai pegar, isso não pega aqui no Brasil. Eu falei assim, por que não? Né? Porque, de certa forma, o tempo do tratamento, né, vai diminuir, né, igual você está falando, e a gente vive disso. Eu falei, não posso acreditar que esse pensamento exista, né? Então eu acho importante, eu já conversei com alguns ortodontistas que têm um papel mais relevante na academia, vamos dizer assim, formação de opinião. Formação de opinião, e eu gostaria de começar a participar dos congressos de ortodontia para justamente disseminar essas informações, porque a partir do momento que outras pessoas começam a aparecer isso em eventos, em congressos, né, e talvez a massa de cima para baixo consiga estar mais conscientizada dos benefícios, né, e que não tem nada a ver essa história de vai diminuir o custo, porque o ortodontista ele pode cobrar pelo tratamento dele, não relacionado ao tempo total de tratamento, né? Sem dúvida. Eu, particularmente, que nunca fui submetido a um tratamento ortodôntico, eu preferiria pagar o mesmo valor pelo tratamento para ser, né, finalizado em 2 anos do que em 4 ou 5 anos, né? Obviamente, né? Mas, exatamente.
Mas vamos entender, né? Acho que o ponto, né, crucial dessa nossa conversa é que você possa explicar para a gente qual o princípio biológico, né, que rege essa técnica, né? Como que isso pode ser entendido aí? Bom, a primeira coisa é por que a gente pode pensar em corticotomia, né? A gente pode pensar na corticotomia como uma filosofia, uma proposta no aspecto de diminuição no tempo total de tratamento, baseado, né, em um dos problemas da ortodontia convencional, né, para adultos especificamente, né, que é o tempo total de tratamento. Se você vai procurar qualquer ortodontista, você acabou de falar, né, 2 anos e 4 anos para ortodontista é como se fosse para a gente 2, 3 dias, né? E é um tempo exageradíssimo, pensando na ótica do paciente, né? Então, na perspectiva do paciente, que você vai fazer um tratamento ortodôntico, ele te fala, 2, 3, 4 anos, né? Muitas vezes mais do que isso, é um tempo interminável, né? E na minha percepção, como paciente também, alguns anos atrás eu fiz ortodontia, posso te falar que na minha experiência foi muito ruim, né? Usar aparelho, apesar dos benefícios todos, né, da ortodontia, o tempo de tratamento é um problema, né? Eu acompanhei a sua saga, pô. Exatamente, né? É horrível, né? Na perspectiva de paciente, né? Paciente. Exatamente, mas eu estou ratificando, né? Claro. A despeito dos benefícios maravilhosos da ortodontia, né? Sem questionar isso. Mas o tempo total do tratamento é, sim, um problema para o paciente. Mas além do tempo total de tratamento, a ortodontia chamada convencional, ela apresenta também outros problemas, né? Como, por exemplo, né, a gente acaba, normalmente, ou é normal, dependendo do movimento ortodôntico, que o dente saia do envelope do osso, produzindo as deiscências e fenestrações. E você dá muitas aulas, por exemplo, né, de fenótipo gengival e as consequências de um fenótipo tecidual mais fino. Então há de se entender que quando o dente é jogado para fora do envelope do osso, ele produz naturalmente uma espessura menor da gengiva, ele produz um afinamento da gengiva pelo aspecto da pressão, associado à ausência de osso produzida pela essa deiscência e penetração relacionada ao movimento do dente para fora do osso. Osso fino e gengiva fina, o que pode acontecer, Jolie? Recessão. Né? Recessão gengival. E é por isso que o ortodontista tem frequentemente um contato muito próximo pós-ortodontia, né? Envia paciente para a gente e fala, você consegue tratar essa retraçãozinha, normalmente o incisivo central inferior, que você fez uma discussão com o Paulo outro dia, né? Falando que qual que é a recessão mais difícil de ser tratada? Recessão inferior dos dentes incisivos, né? Anteriores. Então é muito frequente que a gente tenha essas recessões gengivais, né? A falta de osso vestibular é um dos aspectos relacionados à recidiva da movimentação ortodôntica. A ausência do osso faz com que não exista um suporte apropriado, menos ligamento periodontal, e o dente tende a ter uma recidiva da sua posição. É um problema também. Além do aspecto, Jolie, que a gente pode falar também, eventualmente, né, a ocorrência, né, das reabsorções radiculares. Então, pela força, pelo tempo de tratamento, pela mecânica sendo utilizada. Então, todos esses problemas, né, então, recapitulando, tempo, deiscências e fenestrações, recessão gengival, né, recidiva e, evidentemente, a reabsorção radicular, são problemas relacionados à ortodontia convencional. Não que vá acontecer tudo isso, mas, eventualmente, isso pode acontecer, né? E a corticotomia, entrando no tópico, representa uma solução para todos esses problemas, né? Porque a partir do momento que a gente faça a corticotomia, nós vamos entender o que é a corticotomia durante o percurso aqui dessa live, né? A gente vai entender que tudo isso vai estar diminuído, né? Porque a gente vai ter uma ortodontia muito mais rápida, baseado no fenômeno que você me perguntou, que é a REP, né, Fenômeno Aceleratório Regional. Eu já vou explicar isso para vocês, né, para todo mundo. Como a gente faz um retalho, né, a gente vai ter a oportunidade de fazer o tratamento das deiscências e fenestrações mediante um enxerto ósseo também, é outra vantagem, né, relacionada a isso. Aumentando o volume do osso,
né, nós diminuímos a recidiva pós-ortodôntica, né? Então a gente tem um benefício maior nesse sentido, e por causa desse fenômeno que é o REP, que nós já vamos explicar o que é isso, a força necessária para se fazer ortodontia, ela é diminuída, fazendo com que não aconteça a presença das reabsorções radiculares, o que é uma vantagem biológica, eu diria, bastante importante, né? Então, tem tudo aquilo que a gente quer, né, para fazer um procedimento mais previsível e favorável, mediante a realização de um procedimento, né, que não é tão complicado assim, como eu te falei, sem menosprezar o procedimento, porém não é nada de bicho de sete cabeças, e qualquer periodontista que entenda o processo, né, que estude um pouquinho, consegue fazer esse procedimento, né? Então, basicamente, Jolie, a corticotomia seria isso aqui, ó. Isso que a gente está vendo na tela aí, né? Basicamente, né, é fazer alguns cortes seletivos ao redor dos dentes, né, que serão movimentados, né? E isso pode ser feito pela região vestibular, isoladamente, pode ser feito também do lado lingual ou palatino, né? E vai facilitar a movimentação ortodôntica de uma forma ampla e objetiva. Porque, na verdade, só ratificando o que você disse, então os benefícios vão além da economia de tempo, né? Acho que isso é importante, né? Porque tempo é uma relação, digamos, relativa, né? E até certo ponto subjetiva e pessoal, né? Ah, não, eu não tenho pressa. Mas esses benefícios biológicos que você está apontando, em termos, né, de facilitar a movimentação, gerando aí, né, um menor esforço, né, é sem dúvida super importante, né, considerando, né, todos esses pontos aí que você apontou, né? E só uma curiosidade, né? Não é uma técnica nova, né, Robert? A sua experiência com a técnica data já de quantos anos? Pessoal, e as descrições originais que você viu aí, de quanto tempo, aproximadamente? Cara, a primeira vez que eu fiz esse caso foi na filha do Martorelli. É verdade. A filha do Martorelli, né, ela chegou no meu consultório, talvez tenha tempo aí de ver parte do caso dela. Cara, acho que foi... Nós estamos em 2020, cara, sei lá, 2012 talvez, né? 7, 8 anos. 7, 8 anos. 7, 8 anos que eu já executo, né, esse procedimento, né? Mas isso é datado no final dos anos 1800, entendeu? As primeiras relatos disso aí, né, são dessa época. Mas, objetivamente, né, a técnica da corticotomia, né, ou esses procedimentos foram repaginados ou reapresentados, né, em 1959 por um cara chamado Cole, que começou a pensar, né, em fazer esses corticotomias com o objetivo de diminuir a resistência do osso. Mas rapidamente, né, ele viu que funciona, mas ele não teve nenhuma adesão, né, por parte da comunidade odontológica, da ortodontia da época, porque evidentemente que o procedimento era muito rudimentar, vamos dizer assim, cirurgicamente. Então, há de se entender que os métodos de corticotomia, de corte de osso, vamos dizer assim, eram muito mais agressivos, né? Então, evidentemente que não tinha anti-inflamatório adequado, não tinha instrumental adequado, não tinha anestesia do mesmo jeito que a gente tem hoje, e os instrumentais cirúrgicos eram muito mais rudimentares. Então, a morbidade do procedimento era muito grande, de tal forma que mostrou-se que funciona, mas mostrou-se que é muito agressivo, os pacientes não quisiam fazer. Mas é interessante que esse camarada, o Cole, ele pensava, né, que quando fizesse essa corticotomia ao redor dos dentes, o que aconteceria seria que haveria um movimento em bloco do dente. Então, o dente, mediante a força ortodôntica, seria movimentado para aquela região que ele quer movimentar, né?
com menos resistência, porque afinal de contas fez a corticotomia, mas aquele bloquinho de osso acompanharia, né, a movimentação ortodôntica, como se a roupa do dente, né, o osso, acompanhasse aquele movimento. Mais tarde, né, depois de muitos anos, né, no final aí da década de 90, né, os irmãos Wilco, né, um ortodontista e um periodontista, né, repaginaram essa metodologia agora, nesse momento, né, no final dos anos 90, já com uma técnica cirúrgica muito melhor, com instrumentais melhores e tudo mais. Eles fizeram um monte de trabalhos clínicos e em animais, né, mostrando a efetividade dessa técnica com a menor morbidade em relação àquele momento, né? E eles conseguiram entender que, na verdade, não acontece essa movimentação em bloco do dente com a cortical óssea que foi recortada. O que acontece é uma desmineralização dessa tábua vestibular corticotomizada, né, que, quando é desmineralizada, a força necessária para aumentar o dente é muito menor, evidentemente, mas depois que o dente se movimenta, aquela matriz orgânica acompanha o movimento, depois ela é remineralizada, né? Então isso mudou o conceito do entendimento biológico dessa metodologia, e nesse processo eles apresentaram, né, o fenômeno REP, né, que foi na verdade introduzida por um pesquisador chamado Frost, né, que é o fenômeno aceleratório regional, e já vou explicar o que é melhor isso, né? Mas passado esse período, esse período aí, vários nomes foram aparecendo, né? PAOO, AOO, SFOT, são várias siglas, né, que foram vindo de diferentes conceitos, mas na verdade o princípio é o mesmo, né, que é abrir um retalho, fazer essa corticotomia seletiva de forma, vamos dizer assim, bem cuidadosa. Eu também já vou explicar um pouco mais sobre isso. Eventualmente fazer o enxerto ósseo e fechar o retalho, e a movimentação ortodôntica vai acontecer, como nós vamos estar discutindo aqui já. Então a minha experiência começou com esse caso, né, com esse caso da filha do Martorelli. E, tipo assim, eu não podia errar, evidentemente. E eu sugeri para o Messias, que é o meu grande amigo aqui de Piracicaba, para a gente fazer o caso juntos. Foi espetacular, e a partir de então a gente fez muitos casos juntos. Legal. Não, então acho que isso pode ratificar essa ideia que a técnica ela não é nova, né? Nem nas nossas mãos, né? Especificamente nas suas mãos, e nem com uma descrição atual, segura e previsível, né? Sim. Mas então explica pra gente, Robert, esse fenômeno, né, biológico aí, diante do que você já antecipou. Bom, então a mágica acontece por conta, né, desse fenômeno chamado fenômeno aceleratório regional, correto? Só achar aqui a imagem aqui. E misteriosamente ela não está aqui na minha tela agora, ela sumiu aqui. Aconteceu alguma coisa, não sei o que aconteceu. Mas basicamente é o seguinte, mas tudo bem, não é muito importante. O que é importante é a gente entender o que acontece. Veja bem, Jolie, quando você tem, né, a ortodontia convencional, como é que ela acontece? Você tem um lado de pressão e um lado de tração, não é isso? Então você quer movimentar o dente para cá, né? Então a gente faz a força da força, dirige a força nesse sentido. Desse lado a gente vai ter a aproximação do dente da tábua óssea, né? Existe a compressão ali do ligamento periodontal, e evidentemente que isso vai gerar, né, dependendo de uma força ótima nesse sentido, que não pode ser exagerada para não produzir a hialinização, né, vai acontecer um fenômeno de reabsorção da matriz orgânica, não é perda óssea, é reabsorção da matriz inorgânica, né? Então deixando a matriz orgânica naquela região, e do outro lado, evidentemente, à medida que a distensão do ligamento periodontal, vai acontecer um processo de aposição de osso. Então, à medida que o dente vai movimentando de um lado, vai tendo a formação de osso do outro lado, e depois remineraliza aquilo, né, do lado de
da movimentação ortodôntica. Então esse é o movimento normal que acontece. Quando a gente faz a corticotomia, né, eu estava explicando que acontece esse fenômeno, a mágica, por causa do RAP, fenômeno aceleratório regional. E basicamente o que acontece é que isso induz, né, uma desmineralização da tábua óssea vestibular como um todo. Tá legal? Fazendo com que a matriz orgânica não resista, não tenha a mesma resistência da tábua óssea não corticotomizada naquela região, de tal forma que o dente pode se movimentar mais facilmente. Mas além disso, né, isso induz um fenômeno muito forte, né, de cicatricial, né, existe um mecanismo de cicatrização relacionado a isso. Porque veja bem, Jolie, quando você tem um trauma no osso, e a corticotomia é um trauma, isso é o gatilho para acontecer a cicatrização. E dentro desse processo de cicatrização, acontece naturalmente a desmineralização, né, para ter uma exposição das BMPs a partir da matriz orgânica, que vai induzir um processo inflamatório, uma cascata de eventos inflamatórios ali importantes relacionados à atração de vasos sanguíneos, né, de células e de mediadores inflamatórios, que são importantes na movimentação ortodôntica. Né? E isso faz com que a movimentação ortodôntica aconteça de forma muito mais rápida e acelerada. Então esse é o grande barato aí, né, da corticotomia, né, e que produz esse fenômeno chamado RAP, fenômeno aceleratório regional, mais uma vez, desmineralização, aumento de vasos, células, fatores de crescimento, né, e o turnover do osso é muito aumentado, favorecendo, portanto, a movimentação ortodôntica daquela região. A matriz orgânica se movimenta e ao final, né, do processo cicatricial existe a remineralização desse osso sem a perda da cortical vestibular, portanto. É legal, porque é uma somatória aí de benefícios, né? Esse, entre aspas, mecânico, né, é fácil da gente entender, né? Porque essa diminuição da resistência, né, pelo rompimento da cortical, claro que vai facilitar. Mas essa série de eventos celulares e vasculares, né, associados, né, à ação da corticotomia, talvez sejam ainda mais importantes, né, como o resultado terapêutico aí como um todo, né? A magiquinha é essa, entendeu? A magiquinha está toda por trás, né, desses fenômenos celulares, biológicos aí relacionados ao RAP, né, fenômeno aceleratório regional. Então isso que é o bacana da história. Tá, e você disse pra gente que, diante da definição do protocolo técnico, que às vezes você faz essa corticotomia somente na vestibular, mas que ela também pode ser feita na palatina ou lingual. Quais os critérios para decisão, né, de onde ela deve ser feita, né? E exatamente esse é o motivo de ter tantos nomes, Jolie, né? PAOO, Wilcodontics, SFOT, tem um monte de nomes, outros aí, corticotomia facilitada cirurgicamente, enfim, tem um monte de nomes. É porque existem diferentes protocolos. E quando existem muitos protocolos, é porque talvez as informações não sejam tão precisas assim nesse aspecto, né? Então, como que eu penso nessa situação, né? Eu já discuti isso muito com o meu parceiro principal, né, de ortodontia, que é o Dr. Messias Rodrigues, aqui em Piracicaba. Grande Messias. Grande Messias, talvez ele esteja vendo a gente aí. E a gente fez uma série de casos, meio que também testando essas variáveis, né? E hoje funciona da seguinte forma, Jolie. Primeira coisa, a gente precisa da expertise do próprio ortodontista. Ele precisa elencar a região que vai precisar do benefício da corticotomia. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma expansão, né, pura e simplesmente, talvez a gente não precisa fazer do lado lingual ou palatino, portanto. Né? Então, é muito variável dependendo do tipo de movimento que o ortodontista quer executar. Né? Então, hoje, muitas vezes eu faço só pela vestibular, mas muitas vezes eu também faço pelo lado lingual ou palatino, dependendo, né, do que o ortodontista está precisando executar naquele procedimento. Né? Então, outro aspecto é qual
qual a quantidade de dentes que eu vou fazer. A maxila total, exatamente, a extensão, o número de dentes envolvidos. Não necessariamente é a maxila inteira, por exemplo. Você pode fazer, por exemplo, de canino para molar bilateral. A gente pode fazer de, por exemplo, lateral de um lado até o molar do outro lado. De novo, depende da expertise, né, e do feeling, né, do ortodontista nesse aspecto. Não existe uma regra absoluta, é muito relacionado a esse feeling, né, do ortodontista nesse sentido. Por isso, eu sempre falo com os pacientes que me procuram, né, quantos dentes que vai precisar, é a boca inteira, tal. Olha, não sei, é o Messias, né, no caso, o ortodontista, que vai me dizer exatamente onde ele quer que eu faça a corticotomia e tal. Isso vai implicar no custo, evidentemente, do procedimento, vai implicar no tempo de tratamento que eu vou estar utilizando, né, mas depende muito da expertise do ortodontista especificamente. Legal, claro que nós sabemos que você não é ortodontista, mas tem alguns comentários aqui, talvez por parte de ortodontistas que estão nos acompanhando, já insinuando, para intrusão de dentes posteriores a técnica é muito importante, para apinhamentos severos de determinadas regiões. Então, claro que, né, a mecânica ortodôntica talvez interfira nessas decisões das áreas a serem segmentadas aí, né? Tem uma pergunta aqui, né, do Dr. Marcelo, né? Justamente com uma coisa que talvez eu não tenha falado. Quanto tempo diminui, portanto, o tempo total de tratamento, né? A literatura coloca em 3 a 4 vezes o tempo total de tratamento. Isso é 3 a 4 vezes. Né? Então, você vai pensar em 4 anos, né? Você fica 1 ano. Né? Pacientes aí que normalmente são 2 anos e meio de tratamento, a gente frequentemente finaliza em 6, 7 meses. Né? A redução do tempo total de tratamento é bastante significativo. E ele está bem indicado para todos os tipos de maloclusões moderadas e severas, especialmente para pacientes adultos. Tá? Então, moderadas e severas, porque pequenas movimentações ortodônticas talvez não precisem lançar a mão de um procedimento cirúrgico, que é um trauma, né? Não tanto assim, mas é um trauma, para uma condição pouco importante, né, ou não tão grave assim. Então, inclusive intrusões, eu já fiz casos de intrusão também de molares, molares superiores, no caso, né, eu nunca fiz inferior, mas sei de gente que já fez com uma técnica um pouquinho mais agressiva, né, talvez aí sim lançando mão também de mini placas associadas a isso, né, que poderia ser uma alternativa, mas no dia a dia, praticamente todas essas indicações eu e o Messias já fizemos aqui em Piracicaba com grande sucesso. Legal. Apareceram aí várias perguntas interessantes. Vamos tentar respondê-las pontualmente. A primeira, acho que até aproveitando essas imagens, né? Você vê aí que tem diferentes padrões de incisão, né? Algumas paramarginais, outras intracirculares, né? Que critérios aí você considera para definir o tipo de incisão? A incisão, por vestibular, é uma incisão normalmente intracircular, uma incisão normal, incluindo as papilas, entendendo que o osso interproximal esteja preservado, tá? Mas na vestibular eu eventualmente posso fazer incisões paramarginais, como se fossem aquelas incisões que a gente utiliza nos recobrimentos radiculares, né? Em que depois a gente faz a desepitelização da ponta das papilas, justamente quando há as recessões gengivais associadas já. Então, isso é outra vantagem. Eu já posso tratar as recessões gengivais junto com o procedimento de corticotomia. Então, o tipo de incisão por vestibular, se não tem recessão nenhuma, intracircular normal, tá? E se há recessão, incisões paramarginais. Por palatino, quando eu faço a técnica também do lado palatino, portanto na maxila, eu normalmente faço uma incisão paramarginal, ou seja, preservando ali uns 2, 3 milímetros de gengiva do lado palatino, né,
para não ter um risco iminente de produzir nenhum tipo de alteração, né, como uma retração gengival, perda de papila naquela região, que, mais uma vez, eu sei que vai cicatrizar, mas eu não preciso estressar, né, a natureza, vamos dizer assim, né? Então, um procedimento paramarginal ele é suficiente. Agora, na mandíbula, né, pela própria espessura do tecido gengival, né, eu acho que é mais interessante fazer uma incisão de retalho completo mesmo, incisão intrasulcular, de tal forma que a gente não tire a irrigação dessas, ou não permita a gente não deixe uma irrigação muito final, muito delicadinha demais na ponta das papilas. Então eu prefiro fazer a elevação de um retalho de incisão, incluindo as papilas intrasulcular. Intrasulcular, exato. No lado lingual mandibular. Exatamente, né? Eu acho que é um bom momento, Jolie. Não sei se é isso que você me pergunta agora, porque eu estou acompanhando as perguntas também. Eu já vi várias perguntas agora aí que estão em direção a como que é a sequência do tratamento, né? Então, a sequência do tratamento seria o seguinte, seria isso que você me perguntaria mesmo, ou você quer fazer alguma outra consideração? Não, eu estou anotando aqui, pode seguir, depois a gente filtra essas perguntas aqui, vai em frente. Tá, então muito bem. Então, só para ter uma imagem inicial aqui, né? Então, esse é o primeiro caso que eu tratei, Julie, né? Da filha, né, do Martorelli, ok? Que chegou no consultório com esse tipo de maloclusão, né, uma mordida aberta, né, com mordida cruzada na região posterior. Não entendo nada dessas nomenclaturas, mas é isso que eu estou vendo aí, né? Então existe uma mordida topo a topo, né? E não existe, vamos dizer assim, a oclusão perfeita nessa região. Eu lembro bem que quando ela chegou, né, eu falava para ela assim, né, fecha a boca, fecha, morde. Eu tô mordendo, Rob. Eu falei, não tá, eu tô vendo que você não tá mordendo. Depois que eu vi, na verdade, que ela tinha esse padrão oclusal, né? Então, imediatamente, né, ela veio no meu consultório para tratar as recessões gengivais. Eu encaminhei para o Messias, né? E o Messias fez o planejamento cirúrgico junto comigo. Então, ele elegeu as regiões que ele julgaria melhor, né, que eu fizesse a corticotomia, que no caso, especificamente aí no caso dela, né, foi de lateral a molar bilateral. Eu só não fiz a corticotomia nos incisivos centrais. Eu fiz por vestibular e por palatino na mesma atacada. Então ele fez o planejamento, ele me orientou com relação às regiões que seriam corticotomizadas, fez a colocação do bracket ortodôntico. Fez a colocação do bracket ortodôntico, ela ficou com o bracket durante uma semana, para se acostumar, vamos dizer assim, com esse aparato, né, ortodôntico na boca, e aí sim, nós fizemos o procedimento cirúrgico, portanto, uma semana depois. E aqui vocês estão visualizando, né, o procedimento cirúrgico, como ele aconteceu. Então, basicamente, foram feitas incisões paramarginais nesse caso, como aquelas realizadas nos recobrimentos radiculares, porque afinal de contas ela tinha, né, as recessões gengivais presentes, as papilas foram desepitelizadas. A gente pode estar vendo nessa imagem superior do lado esquerdo aí, né, já os cortes realizados. E dá para perceber também que vários dentes apresentam as deiscências e fenestrações, portanto, um osso muito fininho. Então, é um retalho amplo, Jolie, então um retalho bem amplo, em que eu tenho que expor toda aquela região, né, até o fundo de vestíbulo, porque afinal de contas eu tenho que ter acesso para fazer a corticotomia. Então eu gosto de dizer, Jolie, que é um procedimento amplo, porém não é agressivo, tá? Ele é amplo porque eu tenho que fazer uma grande abertura de retalho, mas não tem manipulação muito grande de retalho. Basicamente a gente eleva e depois volta o retalho para sua posição original quase sempre. Nesse caso aí, como eu tinha que fazer um pouquinho de recobrimento, eu fiz uma pequena incisão de fundo de vestíbulo, né, lá no periósteo, justamente para ter essa condição. E aí sim a gente faz a corticotomia, né, seletiva, usando o piezo. Eu vou mostrar na sequência aqui agora um videozinho para vocês mostrando a ação do piezo nessa região, mas basicamente são cortes verticais, tá? Ao longo entre cada dois dentes, né? Vamos dizer assim, no espaço
interdental aí, né, entre esses dois dentes, né? Evidentemente que para fazer esses cortes eu tenho que ter uma boa tomografia, uma boa radiografia periapical para verificar a espessura do osso, para verificar a presença de estruturas anatômicas. Então a gente faz esse corte vertical, ou seja, em cada uma das raízes. Deixa eu te interromper um pouquinho aqui, diante de uma pergunta que apareceu aí 4 ou 5 vezes, né, que está nesse contexto que você está falando agora. Você tem experiência com a utilização de guias cirúrgicos para definição desses cortes, né, para evitar o risco de um eventual, né, corte radicular, ou você acha que isso não é necessário? Olha, eu acho que não é necessário, embora já existam algumas companhias fazendo esses guias para corticotomia, né? Agora, eu sinceramente não acho necessário porque é muito visível, né, o espaço entre dois dentes. Então você está olhando de frente, está tendo a percepção do retalho aberto, você tem as convexidades e as concavidades naturais dessa região, que é basicamente você entrar no meio da concavidade, né? Então não tem por que ter esse temor, mas se você não tem essa experiência clínica e quer ter a precisão de não danificar nada, você pode usar as guias cirúrgicas, mas eu pessoalmente não uso e não acho que seja necessário para a minha prática clínica, tá legal? Você vai trabalhar sempre na área de fossa, na região interradicular. Isso, tá. Exatamente, nesse groove, tá, né? Então nas fossas, que é bem no centro do espaço interdental. A profundidade do corte é em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros, até você chegar na medular. Chegou na medular, você passou a cortical. Não precisa aprofundar. E biologicamente, quando a gente chega nessa medular, o efeito do wrap vai até 4 milímetros na profundidade, né? Então, vamos dizer assim, uma grande área, né, daquele dente vai estar sujeita ao benefício desse wrap. E na parte apical, Jolie, a gente vai fazer os cortes apicais também, tá? Que pode ser retinho ou pode ser tipo chapeuzinho, né, de casinha lá que a gente desenhava quando era criança, né? Aquele tetozinho lá, né, que você sabe que é tipo um triângulo nessa região assim. O que é importante? Que você tente fazer isso pelo menos uns 2 milímetros apical ao ápice dos dentes, né? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. No próximo aqui eu vou mostrar um videozinho pro pessoal, né? Mas só para não perder a tela aqui agora. Claro. Então, feito essa corticotomia usando o piezo, tá? Que é muito menos agressivo. Claro que você pode usar broca, claro que você pode usar, vamos dizer assim, cinzéis, claro que você pode utilizar aqueles disquinhos. Mas eu acho que hoje, com a tecnologia do piezo, é inadmissível, na minha perspectiva, utilizar, né, alguma coisa que não seja o piezo para fazer esse procedimento. Feito isso, né, a corticotomia está finalizada. E agora eu passo para o procedimento de enxerto ósseo. Basicamente, eu vou pegar o meu material de enxerto, né, no caso aqui da tela a gente está visualizando o BIOS, né, nessa região, então o BIOS puro, ou você pode também, como eu fiz aqui nesse caso, né, colocar o BIOS hidratado com LPRF para facilitar a manuseio do biomaterial. Eu tipicamente gosto de cobrir esse enxerto ósseo com membrana de LPRF, tá, para facilitar a cicatrização, e depois eu cubro com uma membrana de colágeno, a Biogás, nesse caso que a gente está visualizando aqui, tá, para que a gente tenha um efeito de manutenção do osso estável naquela região, sem a presença do tecido mole em contato direto com o biomaterial, que poderia causar uma fibrose naquela região ali, tá? E aí, fecha o retalho. E normalmente essa blindagem você faz só para o vestibular? Então, fiz isso para o vestibular, no caso aqui. Suturei para o vestibular, tá certo? Fiz bilateralmente aqui nesse caso. Fiz de um lado, fiz a mesma coisa que vocês estão vendo aí do outro lado. Esse é o momento que eu anestesio o palato. Eu vou partir agora para o lado interno, tá? Então são 2 procedimentos distintos. Não faço vestibular e palatino ao mesmo tempo, no caso da maxila. Legal? Faço primeiro para o vestibular, depois está suturado, eu faço por palatino. E até isso é interessante porque as suturas não interferem uma com a outra, né? Então, a incisão paramarginal me permite que eu não tenha que ter nenhum tipo de problema em relação às suturas do lado vestibular.
Então eu faço essa incisão do lado paramarginal, né, lado palatino no caso aí, tá? A gente eleva o retalho e aí evidentemente que a gente faz a corticotomia nessa região também. O pessoal me pergunta bastante, mas Robert, mas você vai até o ápice também? Né? E qual que é a extensão em relação ao osso, né? A crista óssea interproximal? Lembrem, né, que o benefício é a corticotomia criada na maior área possível, que vai produzir a desmineralização. Então, não necessariamente eu preciso fazer o corte do lado lingual palatino com a mesma extensão do lado vestibular. Então, eu meio que estou preocupado em machucar o osso palatino, né, porque é um osso muito mais grosso, que vai ter também o fenômeno wrap em direção de palatino para vestibular, com a mesma extensão de 4 milímetros, de tal forma que todo esse conjunto alveolar ao redor desse dente esteja fragilizado para que a gente possa fazer aí, né, a movimentação ortodôntica rapidamente. E aí eu não coloco o osso do lado palatino, porque o osso é bastante espesso. O que eu coloco ali dentro é 1 ou 2 membranas de LPRF, só para ajudar na cicatrização do tecido mole. E aí suturo, né, passo as orientações para o meu paciente, né, e ele vai embora para casa. No caso, quando começar a fazer a ortodontia agora, né? Qual que é a dinâmica da ortodontia? Eu acho importante também eu não parar aqui agora, porque isso é importante para não perder a linha de raciocínio aqui. Normalmente a gente espera 1 semana para iniciar a ortodontia. Por que 1 semana, Jolie? É porque durante esse período de 1 semana já vai acontecer, né, o fenômeno inflamatório produzido pelo trauma cirúrgico, que é a corticotomia, né, e o osso já vai estar em franco processo de desmineralização. Aí quando começa a ortodontia, se faz a força ortodôntica, né, o dente já vai estar numa situação menos, né, menos retenção, vamos dizer assim, né, para facilitar a movimentação ortodôntica. E aí, o interessante é que a própria movimentação ortodôntica faz uma retroalimentação no processo de RAP, né, fenômeno aceleratório regional. Então, a própria ativação do aparelho vai induzindo, né, a movimentação, essa desmineralização se perpetuar e não acontecer a remineralização do osso. Porque se acontecer a remineralização do osso, você perdeu o benefício disso, evidentemente. Ou seja, não deve se esperar mais tempo, né? Não, exatamente. E a outra pergunta importante que faz parte do sucesso dessa metodologia é o tempo de reativação da ortodontia. Não é mês a mês como nós estamos acostumados a visualizar. Como existe a desmineralização, né, eu posso fazer 1 vez a cada 2 meses, ou seja, a cada 2 semanas se faz a ativação do aparelho. E isso mantém o processo do RAP ativo. De tal forma que, normalmente, Jolie, em 6 meses, a ortodontia já está praticamente finalizada, com apenas pequenos ajustes, né, que serão feitos a partir de 6 meses, ou algum processo específico que seja realizado. Mas a mágica já aconteceu nesses 6 meses, e é por isso que tem que ser feito em 2 vezes a cada mês, né, a ativação do aparelho, né, ou seja, 1 vez a cada 2 semanas, justamente para que o RAP se perpetue, que é a tal da janela de oportunidade que eles falam. Legal. Você vai mostrar o vídeo pra gente agora, é isso? Vou, né? Então aqui eu vou só tirar a minha tela aqui, né? E agora eu viro para cá. Então aqui a gente está visualizando, ó, um caso, né, em que eu vou realizar a corticotomia, por acaso na mesma região daquela outra situação que a gente acabou de visualizar. Vejam aí quanto é rápido o processo de corticotomia. Estou usando aí o piezo, né? Então esse aqui é o Mectron, mas você pode usar, né, outro piezo de outra marca, por exemplo, né, o melhor custo-benefício, né, vamos dizer assim, em termos de valores, sem dúvida nenhuma uma boa alternativa. Estão perguntando que ponta você usa aí, Robert? Então, eu uso, né, eu uso essas pontinhas do kit de enxerto ósseo, né, dessa marca, né, da caso aqui da Mectron, né, que são pontas que têm uma espessura de 0,55 milímetros, né.
Mas, às vezes, eu prefiro trabalhar com uma ponta mais fininha do que essa, de 0,3 milímetros. Tá legal? Então, vocês viram aqui agora, vou repetir esse vídeo aqui, só para você visualizar, ó, a espessura do corte. Ó, tá? Essa aqui é uma ponta, né, de 0,55 milímetros, né, de diâmetro, aí, ou de largura, né, que causa esse tipo de corte. Mas aqui veja que a espessura óssea era bacana, então o espaço entre as raízes era bem interessante para mim. Quando eu tenho, Jolie, quando eu tenho uma situação em que eu tenho uma situação de um osso ou de um espaço mais delicado, o que eu posso fazer é isso aqui, ó, é trabalhar com uma ponta muito mais fininha. Então veja a diferença, né, na dimensão do corte da corticotomia aí, realizada por essa outra ponta, que é uma ponta especial de 0,35 milímetros, tá? Ou seja, quase a metade da outra ponta, né? Que ela é muito precisa, mas é meio que faca na manteiga, Jolie, tá? Faca Sim. quente na manteiga. Então, tem que ter muito cuidado para não fazer muita pressão, porque ela entra, tá? Então, você tem que ter um cuidado aí especial, mas você pode visualizar, né, que o corte é bem mais fino. Eu normalmente prefiro a outra ponta, porque, vamos dizer assim, eu aqui estava fazendo um recobrimento radicular também, ó, né? Mas eu vou voltar para mim aqui. Eu normalmente prefiro a ponta um pouquinho mais espessa, porque, vamos dizer assim, a dimensão do corte vai interferir na dimensão do processo inflamatório subclínico relacionado ao REP, né? Então eu prefiro essa ponta um pouquinho maior por conta disso especificamente. Já tive a oportunidade de discutir esse ponto especificamente com o professor Tommaso Vercelotti, né? E que ele concordou plenamente comigo. Falou, se eu puder usar uma ponta um pouquinho mais espessa, né? Talvez, né, uma hipótese, o processo inflamatório seja um pouquinho maior, né, e isso possa acelerar um pouco mais a ortodontia, mas é uma hipótese apenas aí, tá bem? Legal. Mas profundidade 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo aí. Rompimento da cortical, né? Então Só uma osteotomia superficial, né? Invadiu o medular. Né? Então é uma boa pergunta, Jolie. Não é uma osteotomia, porque existem esses dois termos. A corticotomia não é uma osteotomia. Porque quando a gente faz vocês veem esses vídeos aqui, a pessoa pode ter a impressão que eu estou cortando de um lado para outro. Não, eu não estou querendo um troquel, não. Tá? É simplesmente a diminuição, o corte específico da cortical. Então é bem superficial. 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo de profundidade. Legal. E acho que isso nos remete a uma questão importante que foi feita, né, por parte de um colega que está participando bastante, que relata que existem técnicas descritas usando guias sem elevação de retalho, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Mas deixa eu já dar o meu pitaco aqui, né? Eu vejo que isso já limita, por exemplo, a possibilidade de a gente investir nesse procedimento regenerativo ou plástico complementar, né? Tanto da blindagem e absolutamente também, é isso, né, de ganho de tecidos moles, né, numa condição de recobrimento ou de aumento de espessura, né? Mas o que você acha? Você falou tudo. É exatamente isso, Jolie. Então, primeiro aspecto, se você fizer a cirurgia, não estou nem falando do guia, tá? Porque tem muita gente que faz essa cirurgia sem o guia, mas fazem essas incisões, são várias incisões, uma em cada lugar, né? Portanto, são várias incisões verticais. Então imagina, vamos dizer assim, o trabalho que dá para fazer essa incisão, divulsionar um pouquinho, para você estar vendo o que está fazendo, e aí fazer o corte, uma por uma, depois fazer suturas, um monte de suturas nessa região. Então eu tenho receio pelo aspecto de você não ter a melhor visibilidade possível, aí também o guia pode ajudar nesse sentido, mas você não tem a chance de fazer o mesmo padrão de enxerto ósseo, você vai ter um trabalho homérico de suturar isso, né, tendo risco, evidentemente, de ter cicatrizes fibrosas. Então, se você somar o tempo
de fazer incisão por incisão e sutura por sutura, né, você vai ter, se você abrir um retalho e depois voltar ao retalho, eu acho muito mais fácil. Mas realmente tem pessoas que fazem nesse sentido, tá legal? Não é a minha preferência por tudo que eu mostrei para você aqui agora. Legal. Uma outra pergunta que se repetiu algumas vezes aí, se realmente o enxerto, né, ósseo complementar é necessário, né, que tem descrições também só com a corticotomia, sem associação de nada. Como que você entende isso? É por isso que eu falei, né? Existem muitos nomes aí justamente com enxerto ósseo e enxerto ósseo. Mas se você não fizer o enxerto ósseo, você vai ter o benefício, evidentemente, da movimentação rápida ortodôntica. Mas você não vai ter o benefício de aumentar o volume do osso, né, após o final do tratamento. Não aumentando o volume do osso no final do tratamento, você pode estar dando uma oportunidade para a recidiva acontecer de forma mais rápida, né, ou acontecer efetivamente. Então, eu gosto da ideia de enxerto ósseo. Mas quando que eu não usaria o enxerto ósseo? Tem situações que eu não uso o enxerto ósseo. Quando o osso vestibular é muito grosso. Então, às vezes acontece. Você abre um retalho e vê um osso extremamente espesso. Nesses casos, eu só faço a corticotomia, entendendo que a quantidade de movimento que vai acontecer não vai poder produzir, né, uma deiscência e fenestração. Até mesmo porque, né, quando você faz a corticotomia, existe a desmineralização do osso. E aí, então, essa matriz orgânica pode se movimentar junto, dependendo da quantidade de movimentação, evidentemente. Então, é algo que eu acredito que seja interessante e não precise nos preocupar com isso. Jolie, deixa eu fazer um comentário aqui. Ó, tá quase dando 1 hora. Passou rápido. Eu vou finalizar e começar de novo, porque senão a gente vai cair aqui. Tá, beleza pura. Então vamos voltar, hein, gente? Todo mundo que vamos tocar mais minutinhos aí. O Robert vai mostrar, inclusive, uns casos pra gente aí. Ok, valeu. Já. Então, acho que a questão de fazer o enxerto ósseo, no meu entendimento, é bem importante para a gente ter esse benefício, né, do aumento ósseo como parte também do objetivo de tratamento. Tem um outro pequeno vídeo aqui, Jolie, que já que me perguntaram isso, eu posso mostrar, já que o pessoal está chegando aqui, ó, justamente fazendo a corticotomia, né, e depois apresentando o enxerto ósseo aí, ó. Então, aqui um outro caso que eu fiz, né, com o Messias também, e que eu fiz a corticotomia com o piezo, e aqui a gente está visualizando, ó, a técnica de reconstrução, usando o BIOS, hidratado com o LPRF, meio que o stick bone aí nessa região. Veja como é que é fácil aplicar o biomaterial, meio que estou moldando, né, a espessura óssea naquela região. Coloco aí, ó, uma membrana de LPRF, depois eu coloquei outra, evidentemente, e colocando a BioGuide por cima, né, e esculpindo, né, a BioGuide nessa região, e mais uma membrana de LPF por aí, a outra aqui por lá de cá, né, e é o momento de fazer a sutura dessa região aí. Então, é um vídeo que eu acho que é bastante ilustrativo também, para mostrar, né, o benefício dessa história aí. É legal, porque eu estou vendo você mostrar esse material aí, né, puxando um pouco a brasa para nossa sardinha, né? Mais uma vez eu vejo que o periodontista sai na frente em termos de execução dessa técnica, né? Porque a corticotomia em si acaba sendo, né, o passo, entre aspas, mais importante, né? Mas essa complementação reconstrutiva, para que a gente possa eventualmente matar 2 coelhos aí com uma cacetada só, é super importante, né? O diagnóstico para interpretar esse fenótipo periodontal, para definir as necessidades, para avaliar se existe recessão ou não, mas poder associar o tratamento regenerativo, né, e ou regenerativo e plástico, né, é de grande valia aí, né? Porque na verdade, né, a gente sabe pela nossa própria interpretação, né, clínica e da literatura, que a maioria dos casos parte de um biotipo ou de um fenótipo não espesso, né? Então talvez isso facilite esse entendimento, que essa, né, complementação reconstrutiva acabe sendo bem-vinda na maioria dos casos, né? Eu acho que essa é a impressão.
Porque eu percebo dois tipos de pacientes distintos, né? Um que vai precisar do enxerto ósseo, o outro que não vai precisar do enxerto ósseo, né? Então, o primeiro padrão de paciente é um paciente, todos adultos, vamos dizer assim, né? Mas que já apresentam um periodonto mais delgado, né? Um fenótipo mais fino, que já chega com uma retração gengival. Então, quando eu olho a tomografia, eu já vejo lá as deiscências e fenestrações. Ou eu vejo aquele paciente com um osso muito grosso, né, que tem um periodonto grosso, que esse você sabe que a ortodontia vai demorar pra caramba também para acontecer. Então, esse paciente, o benefício da corticotomia é especificamente para acelerar a ortodontia. Mas o osso já é grosso, então não tem sentido você fazer o enxerto ósseo nessas circunstâncias, né? Então, são dois padrões diferentes, né, de pacientes. E, evidentemente, que para quem vai executar isso também vai caracterizar o custo maior do procedimento relacionado à presença ou não, né, da regeneração óssea nesse contexto, né? Mas é por isso que eu te falei no primeiro procedimento. Não é um procedimento complexo. Para quem é periodontista e faz um procedimento de recobrimento radicular, não tem nenhuma dificuldade aqui nesse sentido. Basta, evidentemente, entender o que vai ser feito, fazer a corticotomia com o instrumental adequado, né, usando o piezo, né, evidentemente, né, e o procedimento de enxerto ósseo é muito simples ali, colocar o biomaterial, cobrir e trazer o retalho para a sua posição original. É realmente muito simples de ser feito, sem nenhum tipo de dificuldade maior, né? E os benefícios superam muito, né, a dificuldade técnica ou execução desse procedimento. É bem interessante, né? Eu já discuti isso informalmente com alguns colegas. Pô, vai expor o paciente a um procedimento cirúrgico só para movimentação de dentes, né? Mas se a gente parar para pensar em alguns pontos, né? Quantos pacientes são submetidos a uma ortodontia convencional que depois demanda de procedimentos periodontais, né? Para recobrir raízes. Para recobrir raízes, né? Então, dessa forma, talvez a gente imponha um tratamento periodontal preventivo, né? Profilático, antecipado, né, para essas situações. Exatamente, esse é um argumento que eu utilizei no começo da nossa discussão aqui, né, que frequentemente os pacientes são indicados para a gente pela ortodontia depois do tratamento ortodôntico, porque já aconteceu a retração gengival. Então a gente já tem a chance de não só tratar, como prevenir e resolver outros problemas ainda envolvidos. Então, está super bem indicado, e eu realmente não entendo, mais uma vez, por que a gente não utiliza isso mais frequentemente. Eu já tive a oportunidade de conversar com inúmeros ortodontistas, né, e jogo a ideia, né, mas vamos ver, pintar um caso, quando pintar um caso, mas eu acho que, por alguma razão, os ortodontistas têm receio disso, né? Eu não sei por quê. Por isso eu disse que eu acho que o caminho para isso ser mais difundido é a gente estar nos congressos de ortodontia mostrando os benefícios. Claro que vão pintar um monte de discussões, né, que são válidas, mas a partir do entendimento e do conhecimento que as indicações vão se apresentar, né, e as pessoas vão ter a oportunidade de fazer e visualizar com seus próprios olhos, né, o benefício real dessa situação. Legal. Mais uma pergunta aqui que apareceu 2 vezes. Sedação é importante para a condução dessa cirurgia ou não? Olha, a sedação ela vai trazer vamos dizer assim, um conforto para o paciente. Mas você sabe a minha posição sobre sedação. Eu detesto fazer cirurgia com o paciente sedado endovenoso, né? Eu sei que muita gente não concorda comigo, que adora fazer essa cirurgia, mas você sabe que eu faço muitas cirurgias de aumento ósseo, mais pesado, vamos dizer assim, e quando o paciente está sedado, né, a musculatura da base da língua fica totalmente frouxa, então a gente tem que fazer força pra caramba para afastar a língua, o soro fisiológico vai lá para a garganta do paciente, o paciente começa a engasgar. Então eu não gosto, eu faço frequentemente sedação via oral, né, um Valium, né, um Dormonide, alguma outra coisa nesse sentido, né, a tal da iatrosedação, eu acho importante, né, que é conversar com o paciente, fazer uma anestesia muito lenta
para que o paciente vá acalmando antes mesmo da cirurgia, né, de ser iniciada, é assim que eu faço. Mas pode ser utilizado sem problema nenhum. Tá? Mas não há necessidade, né? Então, na minha percepção, não. Legal. Uma última pergunta aqui, antes de você mostrar, né, alguns casos tratados, né? Comparando com a ortodontia convencional, né? Em relação ao risco de recidiva e estabilidade de resultados, né? O que você tem a dizer para a gente? Absolutamente favorável para a corticotomia. Aliás, a literatura que existe nesse sentido mostra que não existe nenhum caso que com a corticotomia tenha acontecido reabsorção radicular. Tá? Então, absolutamente seguro, desde que feita de forma apropriada técnica. Tá? E os relatos de casos, vamos dizer, o case series, né, que são realizados nesse contexto, mostram que no tempo de follow-up dos referidos trabalhos, a ortodontia se manteve estável durante todo o tempo total de tratamento, né? E as tomografias computadorizadas pré e pós mostram claramente a presença, né, desse aumento ósseo que garante, né, a estabilidade da ortodontia. Claro que outro parâmetro da estabilidade é a própria chave da oclusão, né? Então a oclusão tem que ser finalizada de forma apropriada, mas isso o ortodontista vai fazer, evidentemente, de forma apropriada. Legal. Eu estou rindo sozinho aqui. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp aqui de alguém que está acompanhando, falou: Jolie, fiquei com vergonha de perguntar, né? Quem que é Martorelli e Vercelotti? É a seleção do Palmeiras? Eu falei, não. Explica aí, Jolie. O Martorelli é o nosso orientador de pós-graduação, né? Saudoso Martorelli, que respondeu pela formação periodontal minha e do Robert, né? Boa parte, ou quase tudo que nós sabemos, né, nós devemos a ele, né? E o Vercelotti o pai da cirurgia piezoelétrica aí, né? Esse tá Tommaso Vercelotti. Tommaso Vercelotti. O Robert, inclusive, vai estar participando de um evento, né, online organizado pela Metron aí, discutindo a cirurgia piezoelétrica, né? Mas não são da seleção italiana, são pessoas importantes aí na história da odontologia, né, especialmente para a gente, né? Exatamente, né? Exatamente. E aí, Robert, mostra pra gente então o que você separou aí. Pessoal, todo mundo querendo literatura, hein? Acho que tem, né, muito São Tomé aí que não tá acreditando, quero literatura. Então nós vamos disponibilizar esses artigos aí para vocês, né? Escrevam pra gente aí que a gente vai estar mandando esses artigos disponíveis, tá? Maravilha, né? Então aqui, ó, eu mostrei então o inicial, né, da nossa paciente, tá? Me fugiu o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo, Jolie? É uma das gêmeas, né? Aqui é dentista, Fernanda. né? Não, Anelisa, exatamente. Estava tentando lembrar o nome dela aqui, louco, né? Filha do Martorelli, como é que é o nome dela? Uma das 4, né? Muita filha. Muito bem, então veja aí o padrão oclusal dela, né? As inserções gengivais bastante acentuadas na maxila, né? Um padrão de maloclusão aí importante. E frequentemente, né, eu pergunto para os ortodontistas: quanto tempo você vai demorar para fazer esse caso? É claro que vocês não estão vendo aqui agora as imagens radiográficas, cefalometria, essas coisas, né? Vocês não estão vendo isso, eu não coloquei aqui para ser rápido, né? Mas diante de posse dessas informações completas, há 2 informações sempre eu escuto: 2 anos, 2 anos e meio para tratar esse caso, com a extração de premolar, né? É isso que eu escutava sempre dos meus colegas aí, né? Que eu perguntei isso. Foi feito então o procedimento de corticotomia, como nós discutimos aqui agora, né? E oclusal, Jolie, a imagem de cima, imediatamente antes da ortodontia, né? A gente pode ver essa atresia maxilar aí bastante nítida e notória, tá? A imagem do centro, 1 semana depois do início da ativação da ortodontia. Claramente você já pode perceber aí, né, no pré-molar, ó, né, que já abriu
significativamente o perímetro do arco na região dos pré-molares aí, né, de ambos os lados. E a imagem inferior, né, um mês depois da ortodontia iniciada. Um mês. Então você já pode visualizar o quanto que o arco abriu, né, nesse contexto, em apenas um mês de tratamento. Lembrando que entre o início, a primeira imagem e a última imagem, foram evidentemente, portanto, né, 2 ajustes do aparelho. Um iniciado uma semana depois, né, então o primeiro, 2 semanas depois, a segunda vez que ela foi ativada, né, a ortodontia foi ativada pelo professor Messias. E aí você já pode visualizar, né, o quanto que houve essa expansão. Eu acho que é bastante significativo, né? Mas você pode visualizar aí que a oclusão dela está absolutamente finalizada, com um padrão de 6 meses após. E aí o Dr. Oswaldo Scopin, né, o Xuxa, ele fez então umas facetas para ela, não sei se é faceta que chama esse negócio aí. As coisinhas que ele faz lá. Molda, manda para o protético e depois cimenta com fosfato de zinco. Basicamente é isso aí, né, que eles fazem. De qualquer forma, molda com fosfato de zinco. Molda coordenado. Manda para o protético, 3 semanas depois está cimentando com fosfato de zinco e está tudo certo, né? Se ficar ruim, molda de novo e manda de novo. Está tudo certo. Então, vejam, né, agora a comparação, então a imagem superior antes e depois, né, do centro, a oclusão bilateral antes do início do tratamento e a parte inferior, né, a oclusão da paciente com as retrações gengivais praticamente aí 100% de recobrimento radicular nesse contexto. Então, num tempo de 6 meses de ortodontia estava finalizado. Aí, talvez um mês a mais para fazer algum ajuste, mas 6, 7 meses de tratamento, né, a ortodontia absolutamente finalizada. Eu acho esse tempo fantástico, né, a despeito aí, além disso, do recobrimento radicular absolutamente estável. Essa paciente, eu tenho contato com ela esporádico, ela de vez em quando vai no meu consultório, né, para fazer uma avaliação e está tudo super estável depois de todo esse período, né? Então, já pedi para ela para a gente fazer um estudo tomográfico agora, né, apenas para mostrar em aula, né, porque está estável, né, mas ela não fez ainda. Espero que depois dessa história toda aqui agora a gente possa obter isso. Então, acho que é um caso bastante interessante, né, Jolie? Poxa vida, tá louco. O pessoal tá elogiando, né? Porque, na verdade, às vezes a gente tem essa desconfiança, né, em relação a possíveis mudanças, né, Robert, assim, do que é conhecido aí como o convencional, né? Mas acho que a gente tem que entender que mais ferramentas à nossa disposição são facilitadores de trabalho, né? Exatamente, é o que eu sempre falo, né, que você tem que ter uma caixa de ferramentas cheia de ferramenta. Você não pode abrir uma caixa de ferramentas e só ter uma chave de fenda e resolver tudo com a mesma forma. Acho que quanto mais ferramentas a gente tem, mais preparado a gente está para atender diferentes necessidades de diferentes pacientes. Porque uma pergunta que também você já respondeu algumas vezes, né? Diante das alternativas aí de mecânica ortodôntica, é que com a utilização de mini placas, né, consegue-se conduções tão rápidas quanto, né? E eu não sei se isso é uma verdade científica, pelo menos, né? E mais uma vez a gente entra na como é que chama a palavra? Como é que chama? Igual a política, né? De um lado e do outro. Como é que chama? Polarização. Essas palavras eu não conheço. Só o Júlio conhece. Tem gente que gosta de uma coisa e aquilo para sempre. E não se trata disso, né? Tem várias pessoas que falam, se não resolve, eu prefiro fazer placa. Tudo bem, pode fazer placa. Mas você pode fazer placa associando com a corticotomia e com o enxerto ósseo, que uma coisa completa a outra, né? Não vejo conflito de interesses nisso aí, né? Simplesmente isso é uma ferramenta adicional que você pode estar utilizando.
Lembrando que a placa depois tem que tirar, né? Mas que ela tem uma resistência maior para você fazer o apoio. Mas se você faz a corticotomia, a quantidade de força necessária talvez não seja tão grande assim. Então, para a grande maioria dos procedimentos, a gente pode fazer isso sem a placa. Já fiz alguns casos com o Messias, associando a corticotomia com mini implantes também, que a gente fez a corticotomia em pontos específicos que eu não corticotomizei, eu fiz a colocação de parafusos ortodônticos para ele ter o apoio, por exemplo, intrusão de molar superior, já fiz com ele dessa forma também. Né? Então são alternativas de tratamento que se complementam e não tem conflito de interesse algum em relação a isso. Com certeza. Né? Então, meu amigo, só para a gente finalizar aqui, ó. Peraí. Mas deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui para não passar. Se nesses casos de recobrimento você tem associado sempre o conjuntivo ou às vezes trabalhado só com reposicionamento coronal do retalho? Normalmente nesses casos, a grande maioria dos casos eu tratei sem o conjuntivo, na verdade. Eu tratei com o enxerto ósseo e a membrana, né? Então, retalho colocado coronal, mas por baixo desse retalho, o enxerto ósseo, a membrana, né, o LPRF, e os resultados são bem interessantes, né? Alguns casos que eu fiz a corticotomia numa região e a outra região não foi necessário fazer a corticotomia. Aí eu usei um enxerto conjuntivo específico naquelas outras regiões. Então, é bem variado, né, essas situações, mas quase sempre sem enxerto conjuntivo e com enxerto ósseo nessa região. Legal. Então mostra pra gente aí o que você separou a mais. Não, só para finalizar, né, um caso um pouquinho mais difícil até do que o primeiro. Veja aí, Jolie, a atresia da maxila, né, e esse overbite, né, overjet fala, né, isso aí? Overjet ou overbite? Ajuda a gente aí, pessoal. Overjet. Overjet. Enfim. Não consegue comer sanduíche, não tem jeito. Não consegue comer sanduíche, não dá para roer a unha, né? É impossível, né? Então vejam a imagem oclusal, de novo exatamente a mesma coisa. Imediatamente antes, uma semana, um mês. Olha só o quanto que a gente consegue fazer essa expansão da maxila. Né? É impressionante, é muito rápido, é muito eficiente. É claro aí que vocês estão vendo, né, que o Messias ele usa essa coisinha lá no céu da boca, eu nem sei como é que chama isso, esse arco aí, né? Essa coisinha aí, né? Essa coisa que ele usa aí, que é horroroso, na verdade, que eu já usei isso aí também, vai comer alface, fica preso lá em cima, não dá, mas o benefício é espetacular, né? E agora, foram 8 meses de tratamento, tá vendo aí uma imagem, 8 meses depois, Jolie, né? 8 meses depois. Então, veja aí o overjet, né, antes e depois, né, a oclusão da paciente com as recessões gengivais tratadas, né, sem nenhum tipo de complicação, né? Um procedimento que a paciente ficou super feliz, super contente, com um tempo de tratamento absolutamente plausível, né? E aceitável, né? De tratamento. Imagina quanto tempo demoraria para ortodontia convencional resolver essa história, né? Então eu acho que é uma metodologia importante, plausível, né? Palpável para todo mundo que faz periodontia e faz cirurgia. É um procedimento, poderia dizer, minimamente invasivo, se você pensar em outras metodologias de expansão de maxila, por exemplo, né? E que traz um benefício danado aos nossos pacientes. Legal. Chama arco de Gorgarian negócio lá, viu, Robert? Já escreveram aqui, entendeu? Muito bom, eu vou lembrar. Eu tenho certeza. Vou lembrar. Muito bom. Eu acho que essas imagens aí podem serem printadas, né? E para que nós repensemos, né? Talvez
e que discutamos isso com os nossos ortodontistas, né? Diante de mais caminhos, né, à nossa disposição. A ideia do implante pele é sempre a mesma, né? A caixa de ferramentas completa, né? Acho que é isso que importa, né? Uma pergunta que foi feita aí, Jolie, que realmente eu mostrei 2 casos de maxila, mas frequentemente maxila e mandíbula, às vezes só em mandíbula, depende do caso, tá bom? Então, é mais fácil mostrar na maxila, mas tranquilamente é feito na mandíbula. Legal, Robert. Alguma consideração adicional ou só despedidas? Não, é isso aí, né? Então, espero que tenha sido informativo, né, e agradável para todo mundo, né? Espero que tenha criado aí uma sementinha, né, na cabeça das pessoas que estão envolvidas e que quem faz periodontia, quem faz cirurgia, possa questionar o ortodontista por que não usar essa metodologia. E pouco a pouco a gente vai criando essa possibilidade de ter essa ferramenta mais utilizada aí no nosso dia a dia cotidiano, que é um grande benefício para o paciente, né? Muito bom. Então eu queria te agradecer, Robert, pelo seu tempo aí, pelo carinho na preparação de mais essa live pra gente. Daqui 15 dias você estará de volta, né, diante dessa nossa, né, rotina de lives. Mas eu queria especialmente agradecer todos que estiveram presentes conosco, lembrando que nós estamos disponibilizando, né, de uma forma gratuita muito material digital que nós produzimos ao longo dos anos. Então acessem a bio do nosso Instagram. Além dos vídeos no YouTube, agora a gente também está disponibilizando alguns e-books e também videoaulas, né? Então todas as informações são via o acesso aí pela nossa bio no Instagram. E deixando vocês já informados da nossa programação da semana que vem. Na terça-feira estaremos com o Paulo mais uma vez, um assunto acho que de interesse de todos, a discussão em relação às áreas doadoras de enxerto conjuntivo, né, técnicas e áreas, né, considerando aí aspectos biológicos, né, e também operacionais. E na quinta-feira que vem, o grande Guilherme Ticala, nosso amigo do coração e endodontista de plantão do implante pélvico, que trabalha conosco, né, em 100% dos casos há mais de 12 anos e que tem uma visão muito legal de diagnóstico e também dessas polêmicas decisões relacionadas à manutenção ou condenação de dentes com problemas endodônticos e protéticos, né? Um super clínico com uma baita experiência que acho que vale a pena todos também acompanharem, né? Obrigado de coração, né, pela presença de vocês. Nossas percepções em relação ao fluxo aí da pandemia já parecem diferentes das semanas anteriores. Espero que todos possam voltar a trabalhar com responsabilidade, respeitando aí as recomendações vigentes, mas que, acima de tudo, possamos, né, preservar, né, a saúde e o bem-estar dos nossos familiares e amigos em geral. Beijo no coração, bom final de semana e nos vemos na terça-feira. Maravilha. Valeu, Robert. Obrigado, bom descanso. Até mais. Um abraço a todos, nos vemos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.